Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado, a nossa convidada de honra para esse momento especial. Hoje nós estamos estudando a lição número 3 do nosso guia de estudo, o Evangelho de Marcos. Estamos aprendendo cada dia algo especial sobre a perspectiva desse evangelista. E eu tenho aqui comigo hoje dois convidados especiais e eu vou deixar que eles se apresentem para a gente, para nós iniciarmos o nosso estudo. Sejam bem-vindos. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago, sou professor, hoje atuo como diretor da Escola Adventista aqui em Sobradinho e é um prazer poder estar com vocês. Thiago, você é casado com? Sou casado com a Thalita, tenho 2 filhinhas, a Chloe e a Maitê, e esses são os meus maiores tesouros que eu tenho nessa terra. Seja bem-vindo, professor Obrigado. Thiago. E você, querida? Eu sou a Fátima Paula, amante do meu Senhor Jesus. Estou muito honrado de estar aqui e muito obrigado pelo convite. A Fátima, você é a líder do nosso Ministério da Mulher, né, querida? Sou a líder do Ministério da Mulher aqui da Igreja de Sobradinho. Que legal. Professor, faça oração para a gente iniciar o nosso estudo, por favor. Ok, vamos orar então? Querido Deus, graças te damos por este momento. Nesta hora iremos estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, que é o maior de todos os professores, que é aquele que deu a compreensão da palavra, não somente para aqueles que escreveram, mas também nos dá a interpretação hoje, Senhor Deus. Então que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, para nos dar a compreensão de tudo aquilo que queremos falar. E que possa também, querido Pai, alcançar os corações daqueles que precisam ouvir esta palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, pegue o seu guia de estudos, pegue a sua Bíblia, a sua caneta e nós vamos juntos agora passear no tema número 3, cujo título é Controvérsias. Quero ler aqui o texto para memorizar, que está no livro de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Diz assim: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse texto aqui, ele já começa trazendo uma certa polêmica, né? Eu gostaria de ouvir aí vocês falando sobre esse aspecto da controvérsia. Será que Jesus foi realmente tão polêmico? Antes de passar para vocês, eu fui aqui e vi qual é o significado da palavra controvérsia, só para ajudar. Discussão, disputa, polêmica, divergência, contestação. Os ensinamentos de Jesus e a vida de Cristo e a vida dele, né, realmente evidenciam essas controvérsias? O que vocês acham? Bem, eu estudando essa lição, assim que eu peguei o título, eu falei, eita, controvérsias, né? Mas aí, ao longo do estudo, né, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo mesmo que é uma controvérsia mesmo, né? As histórias que Marcos vem tratando no capítulo 2 e 3 são realmente histórias bem interessantes. E com relação ao Filho do Homem, é também o Senhor do sábado, é uma coisa linda, né? Sabendo que o Senhor, nosso Jesus, é o Senhor do sábado. O sábado foi instituído por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é uma bênção. E o Senhor veio dizer para mim como deve ser seguido esse sábado, que é uma bênção para a gente. Legal. Professor Thiago. Então, é um tema bem complexo, porque você vai encontrar pessoas que têm uma outra interpretação para esse mesmo texto quando se refere à questão do sábado, do Shabat, como é descrito. Então, eu vou, de maneira bem rápida, só dizer em cima do texto. O sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja, o homem necessita de um dia para descanso, ponto. Esse é o propósito do sábado. E não o sábado, ou não o homem por causa do sábado. Porque naquele período as pessoas estavam usando o sábado de maneira contrária, num processo invertido. O sábado se transformou em um peso, um fardo, se transformou em um momento de muitas regras, talvez pelo medo de serem cativos de Babilônia novamente, e entre contextos que vêm envolvendo Israel. Mas a grande questão é que o sábado aqui, Jesus ele vem trazendo essa identidade, trazer o real sentido para o sábado, que eu acredito que é o que precisa ser estabelecido hoje no nosso tempo. Entender o real sentido do sábado, para assim então compreender
para que o sábado existe? Para nós adventistas, mas também para aqueles que ainda não conhecem o sábado como de fato ele precisa ser vivido. Então acredito que é essa questão que temos que discutir aqui hoje também. E eu acho que a controvérsia também é com relação a tantas imposições que eram colocadas a esse mandamento, que nem os próprios líderes religiosos da época conseguiam seguir. Mas eu trago uma aspas, talvez, um questionamento para quem está em casa. Nós questionamos tantos empecilhos colocados no sábado para que as pessoas não caíssem mais. E hoje, será que é diferente? Pois é. Será que não existe empecilhos modernos colocados, instituídos pelo homem para deturpar a imagem que o sábado é constituída por Deus no Éden? Eis a pergunta, né? É verdade. Olha, nós vamos chegar daqui a pouquinho a detalhar essa questão do sábado, até porque Marcos, nesses 2 capítulos, ele vem falando sobre alguns milagres. E cada um desses milagres que Cristo faz cirurgicamente, não apenas as ações, os milagres, mas a fala, as reações, os comportamentos de Cristo, são mensagens para a plateia. Não apenas aqueles que o seguiam porque o amavam, mas também aqueles que estavam ali para observar e ver se ele cometia algum erro. E um desses milagres relatado por Marcos é a cura do paralítico, que está descrita em Marcos capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Ali fala que os amigos, eu já vou fazer uma pergunta para vocês, mas só para dar o contexto da história, né? Os amigos pegam o paralítico, levam até Cristo. Ele está numa casa, eles destelham ali a casa e descem. E aí acontece algo interessante, né? Porque o paralítico, a gente observa que ele fica em silêncio na história. Ele não fala nada. E Jesus profere algumas palavras sobre perdão de pecados e restauração física. Eu quero saber de você, professor Tiago, por que isso causou tanta inquietação na liderança religiosa que estava ali? O fato de Jesus perdoar os pecados e restaurar. Se prepara aí, Fátima, você vai contribuir também. A grande questão aqui, que nós podemos perceber dentro dessa proposta, desse texto, né, é que o pecado e a paralisia, neste aspecto, de acordo com os fariseus, estavam vinculados a uma mesma questão, o pecado. Então, para a cultura da época, uma pessoa paralítica, ela devia ter cometido algum pecado ou estava pagando o preço do pecado de alguém. Logo, ele era pecador, mas não no aspecto pecador de origem, nascer em pecado, mas é que ele tinha cometido um pecado muito grande contra Deus. Então esse é o primeiro ponto central aqui. Eles viam como uma punição, um castigo de Deus. Então essa é uma das questões que Jesus, quando ele indaga esse aspecto a respeito da paralisia e do perdão dos pecados. Porque uma coisa estava condicionada à outra, vinculada à cultura da época. Então não dava como fugir dessa questão. A polêmica que se gera é porque Jesus está num contexto de uma mensagem, aquele paralítico desce dali, levado pelos seus amigos, e quando ele encontra com Jesus, eis a questão de perdoar pecados ou não. A gente vê o texto que Jesus lê a mente daquelas pessoas, e o grande contexto era justamente onde Jesus indaga, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, pode alguém perdoar o pecado senão Deus? Então era essa questão, entrou-se o conflito de quem é Deus e também o contexto de quem Jesus era naquela cena central. Então justamente aqui gerou-se esse conflito, é onde Jesus entra. Então o que é mais difícil então? Perdoar os pecados ou falar para esperar, tipo, levanta-te e andas? Ou seja, Jesus ele vai e aplica as duas coisas ao mesmo tempo para provar ali de fato quem ele era e aquilo que ele estava ali para executar naquele momento. Ô Fátima, é interessante, né, queridos, a gente ver, porque no livro de Miqueias fala que Deus esperava que o povo tivesse justiça, misericórdia e fidelidade. E agora está ali um homem moribundo, necessitando de um favor, de uma graça, da misericórdia, mas os líderes fecham o coração. Será que hoje a gente corre esse mesmo risco de às vezes ver pessoas que estão ao nosso redor e o nosso coração ficar fechado e não exercer a misericórdia, amiga? E tão preocupado com as regras, né, com as normas, né? O que é lindo ver Jesus, porque Jesus não está preocupado em só realizar grandes milagres na nossa vida, mas está preocupado em nos salvar. Foi isso que ele
A primeira coisa com aquele paralítico foi isso: perdoados estão os seus pecados. O Senhor não estava preocupado com o que o outro estava pensando. O Senhor estava preocupado que aquele homem ia ser restaurado. Não só fisicamente, porque o físico iria vir, mas a questão espiritual. Então acho que Jesus estava mais preocupado com isso. E aí entra, né, os fariseus com legalismo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu oro ao Senhor para que a gente não incorra no mesmo erro que eles. Para que o Senhor nos dê sabedoria. Porque eles eram os tidos doutores da lei. Mas eles crucificaram o Filho de Deus. Às vezes a gente olha para essa cena e fica evidente que eles faziam um julgamento antecipado da pessoa, né? Olha, ele não merece, ele está sendo castigado porque ele é justo mesmo que ele está passando. Ou seja, não merece o perdão, né? Não merece deixa o perdão. Ele lá, Deixa. Ele foi deixado por Deus, então também vamos deixá-lo. Bem feito. Será que às vezes a gente não tem esse mesmo comportamento? Isso é cruel demais, né? É verdade. Às vezes as pessoas erram e a gente fala assim, bem feito. Merece mesmo, né? Jesus aqui, ele traz esse contraste pra gente. Wellington, que é uma coisa interessante a respeito, que de um lado você tem os fariseus questionando, indagando, porque a grande questão aqui não era se ele seria perdoado ou se ele seria curado, mas era a autoridade que Jesus estava impondo naquele momento. Ou seja, eu não estou preocupado com a justiça, com a misericórdia, com a salvação. O que eu estou preocupado é com o momento da minha posição em relação ao que está acontecendo. Ou seja, o que importa é mais o eu do que o contexto central. Mas de um outro lado, você tem os amigos. E é interessante que quando Jesus ele olha no verso 5, ele fala assim, ó, e Jesus vendo a fé deles. É algo que eu acho interessante nessa parte, entendeu? Não era a fé do paralítico, não era a fé dos amigos, era a fé deles. Era de todos juntos. Uhum. Então, enquanto você tinha de um lado pessoas pensando contra, você tinha do outro lado pessoas com a mesma fé, com o mesmo propósito, com o mesmo caminho. E isso acontece constantemente na nossa vida, né? De um lado nós temos pessoas que torcem por nós, que estão conosco o tempo todo e que têm uma fé positiva, uma fé junto conosco, no plano de fidelidade ao lado de Deus. E do outro lado você tem pessoas buscando falar mal de você, ao mesmo tempo olhando de maneira contrária, procurando encontrar defeitos em você para justificar o que ele pensa negativo ao teu respeito. Então isso é muito interessante aqui nesse texto. E todos eles, aqueles que estavam lá, tinham o texto de Miqueias 6, de 6 a 8. O que o Senhor pede de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente diante do seu Deus. Eles tinham essa mensagem. Mas, como sempre, tem sempre dois grupos, né? Eu fico vendo que quando Jesus diz, olha, perdoados estão os teus pecados, aqueles homens devem ter ficado assim, arrepiados dentro de si, porque perdão, quem tem a autoridade de dar é Deus. E Cristo se autodenomina, então ele assume ali já a sua posição como Deus. E somado a isso vem o milagre. Então se torna inquestionável a fala dele. E isso já começa a criar uma certa irritação, um incômodo, como assim? Se ele é Deus, então agora nós vamos ser destituídos do nosso cargo, do nosso status, de tudo que a gente tem e se submeter a esse Galileu, a esse carpinteiro. Então a gente começa a ver um grande desdobramento dessas ações, do comportamento daqueles líderes. E a gente olha também Jesus fazendo as coisas e Marcos relatando isso de forma muito precisa, porque aqui depois do milagre, Jesus ele vai chamar um homem para ser o discípulo dele, Levi. O que Levi era? Levi era um cobrador de imposto, né? Cobrador de imposto. Ele era amado pelo seu povo? Era o pior da espécie, vamos dizer assim, né? Imagina, você ter uma pessoa... Trazer para um contexto mais atual, né? Você pensa, alguém invade o Brasil hoje, e aí eu vou pegar um brasileiro para cobrar imposto do brasileiro para entregar para aquele país que te maltrata, que te humilha, que te trata como um nada, que te trata como a escória da sociedade, e agora você tem um indivíduo, um irmão teu, um parente teu, alguém próximo de você, cobrando impostos. E o pior, não é só cobrar imposto que é o problema, é cobrando a mais. A mais, né? É cobrando às vezes 2, 3 vezes mais do que era previsto para enriquecimento próprio. Isso é algo realmente Eles eram complicado. tidos como traidores, né?
Inclusive tem um texto aqui no nosso guia de estudo que o costume judaico dizia assim, olha, se os cobradores de impostos entrarem em sua casa, tudo que está dentro dela se tornará impuro. Olha o preconceito e como essas pessoas eram vistas. E aonde está escrito isso, né? Isso que eu ia falar, isso não estava escrito em canto nenhum. Não, mas a própria tradição deles, a própria cultura criou isso. Então, os cobradores de impostos, eles eram vistos como alguém que realmente não merecia o favor, eles eram colocados junto com prostitutas, com aqueles que estavam à margem, né, da sociedade. E aí Jesus escolhe um homem desse calibre para ser o seu discípulo. Como é que isso deve ter soado na mente? Eu fiquei me questionando. Eu nem fiquei questionando a mente das pessoas, eu fiquei questionando assim, como é que Levi aceitou o convite? Sabe, por que Levi levantou tão prontamente e saiu e foi atender o convite do Senhor? Já os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam ali para acusá-lo. Sabe, e isso me intriga, a disposição dele, a disposição dele de levantar. A prontidão, né? E quem realmente conhecia, que sabia, que estudava... Né? Mas essa é uma questão, assim, só trazendo um contexto mais histórico, teológico, do contexto da história. Dentro do povo de Israel sempre existiu essa questão dos rabis, dos mestres, aqueles que conduziam as pessoas para um segmento. Então você vai ter a ideia de Elias, Eliseu, quando ele recebe a capa e todo aquele processo da passagem, né? Como Jesus se levantou como um rabi, como um mestre, a partir do seu chamado ao ministério, depois do batismo ali, de todo aquele processo do batismo, início do ministério de Jesus Cristo, qual é a grande questão? Às vezes a gente olha isso aí, eu fui estudar essa questão do siga-me, né? Porque é estranho mesmo. Você olha, Jesus vira para Pedro, para Tiago e João, siga-me. Vira para o outro, siga-me. Os caras largam tudo, arranca a rede, vai embora e segue Jesus. Por quê? Era um costume da tradição da época. Um exemplo, as crianças estudavam até os 12 anos de idade na escola rabínica. A partir dos 12 anos de idade, não era todo mundo que estudava mais. Alguns estavam na escola, outros estudavam em casa, e eles tinham o dever de decorar ali a Torá, de saber os livros de Moisés, de Có, todo aquele contexto. Então, o que acontecia? O mestre, o rabi, ele escolhia alguns alunos para seguir os estudos, para dar continuidade no estudo. Aí acontecia a formatura, vai ter um momento da formatura que terminava os estudos. Dentre todos esses alunos, o rabi, ele ia lá e escolhia um para ser o sucessor dele. E aí, dentro desses alunos da formatura, o rabi ia olhar só para um e ia dizer, siga-me. E esse aluno ia seguir ele para toda a vida. Então ele ia aprender com ele, aprender tudo com ele, tudo que ele aprendia. Porque o dia que esse rabi morresse, ele daria continuidade na trajetória do ministério dele. Logo, quando Jesus falava para as pessoas, siga-me, era muito comum, porque ele era um rabi que estava chamando alguém para ser o sucessor dele. E qual era interessante isso? Porque a palavra siga-me, ele via com a bagagem de tudo que eu fizer, vocês farão. Toda a autoridade que eu tenho, vocês a terão. Então, quando as pessoas falam, eu vou seguir Jesus, vocês vão ser o que eu sou. Então, quando Jesus foi embora, a gente vê a autoridade dos discípulos em curar, em curar pessoas, em ressuscitar pessoas. Então, a palavra siga-me, ele vem dentro de um contexto judaico, de uma escola rabínica, que somente aquele que era especial, aquele que era o mais inteligente, o mais dotado de conhecimento, o mais preparado. E esse é o grande problema dos rabis, porque eles eram esses mais preparados. E Jesus não disse siga-me para nenhum deles, somente para pessoas que nunca estudariam uma escola rabínica, pessoas que eram tidas como incultos, iletrados, cobradores de impostos, e pessoas que nunca passaria pelo viés de um dia ser escolhido por um rabi, e também esse era um contexto muito complicado para a época. Inclusive, o fato de Jesus não apenas chamar, mas se associar a essas pessoas excluídas pela liderança, causa esse desconforto nos líderes rabínicos, né? E eles falam assim, olha, como é que pode ele comer e beber com publicanos e pecadores? E aí a resposta de Cristo é tremenda, né? Ele fala assim, olha, quem é são não precisa de médico, mas os doentes é que precisam. Eu fiquei pensando, Fátima, sobre o nosso papel hoje como igreja, para sermos isso aqui que Cristo está falando. Não são sãos que precisam, mas quem está doente. E a gente olha na nossa sociedade, pessoas que estão doentes. Como é que nós como igreja
podemos viver isso, amiga, e não correr o risco de se fechar nas nossas paredes, né? Fechar nas nossas doutrinas e se afastar das pessoas. Como é que A gente precisa tirar esse preconceito, né? E sair mesmo, ter um olhar empático, né? Ter amor. Eu acho que o que falta em nós como cristão é amor mesmo, né? Amor pelas almas. Era isso que Jesus tinha. É seguir esse mestre, né? É viver a vida como Jesus viveu. Agora é complicado, é difícil, sabia? Ainda mais no mundo hoje tão violento, né? Você vê as coisas, as pessoas são violentas, as pessoas são interesseiras, as pessoas são maldosas. E como transpor essa barreira? Pelo amor de Cristo mesmo, aprendendo do mestre, sendo amoroso com quem está do nosso lado. Talvez a gente não vai alcançar todos, mas a gente pode alcançar um colega de trabalho, a gente pode alcançar um filho, um marido. Se cada um fizer uma parte, né? Pouquinho, o todo acaba sendo realizado, né, Tiago? A gente precisa realmente, como igreja, romper essas barreiras, né, amigo? É um contexto muito complicado, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente olha para aqui, a gente não foge muito dessa questão também hoje. Quando você pega a parte de Levi aqui, né, essa parte da história, e Deus veio pelos sãos, pelos doentes, Marcos ele faz de maneira mais simplificada, mas quando você vai para os outros evangelhos, Jesus já vem em seguida contando talvez aquelas 3 parábolas da dracma perdida, do filho pródigo e da ovelha perdida. Claro que o filho em outra sequência, né? E você vai ver que existem pessoas doentes na igreja, existem pessoas doentes que vão vir porque o pastor vai vir, existem pessoas doentes em todos os lugares. Então a grande questão é justamente, eu acredito que é ter o senso da empatia de Cristo, em poder identificar isso em todos os lugares e ter o toque do Espírito Santo mesmo, de entender o momento de agirmos. É isso. Olhar como Cristo olha é um objetivo que a gente precisa buscar, né? Porque ele olhava com amor, compaixão. Verdade. Ele não via o que as pessoas eram, mas aquilo que elas poderiam se tornar, revestidos pelo poder do seu Espírito. Então, fala, amiga. Uma coisa que na lição, na última frase, diz assim: mesmo a verdadeira religião pode se transformar em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Essa lição me fez repensar isso. A gente precisa estar atento mesmo, porque senão a gente vai cair no mesmo erro que aquelas pessoas caíram. Uhum. E é um perigo isso. Perigo, né? De achar que Deus deu assim uma luz tão especial para cada um de nós. Quando a gente procura na palavra, Deus se revela, e daqui a pouco Deus vai se revelando, você vai se achando, e daqui a pouco você está achando que você está num patamar e os outros estão lá embaixo, e até a mesma verdadeira religião pode se transformar em trevas. Tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. Há necessidade de discernimento espiritual, né? Só para fechar aqui, para a gente avançar, porque eu quero falar sobre o Senhor do sábado, mas assim, dentro desse aspecto do jejum, os discípulos de João e outros, né, vão ali, mas por que seus discípulos não estão jejuando, se nós estamos jejuando? E é interessante que tinha um contexto histórico, porque como eles esperavam uma libertação, eles haviam criado uma cultura de que se o povo não estivesse jejuando, ou seja, as práticas humanas, né, Deus não o abençoaria. Então, quando eles olham os discípulos de Jesus não jejuando, eles vão questionar exatamente por que eles não estão jejuando. E Jesus fala, não, vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. E de fato a gente olha em Atos que isso acontece, né, queridos? Quando Jesus é tirado, realmente os discípulos entram num processo de consagração, de intensa entrega ao Espírito, e a gente tem o livro de Atos relatando o Pentecostes de forma poderosa. Mas eu quero avançar com você, e você que está conosco, eu quero dizer a você que é uma alegria ter a sua companhia. Inclusive, nós estamos aqui não apenas refletindo no poder da palavra através dos nossos guias de estudos. Se você tem interesse de estudar a Bíblia conosco, entre em contato com a gente, teremos alegria muito grande de compartilhar com você a mensagem de esperança. E se você for da nossa cidade aqui de Sobradinho ou da nossa região, nós teremos uma alegria muito grande de ir até sua casa estudar a Bíblia com você. Queridos, em Marcos capítulo 2, verso 23 e 24, nós encontramos ali uma discussão, não é? Uma discussão interessante sobre os fariseus acusando os discípulos de Jesus de transgredir o sábado. Eu quero ler esse texto, Marcos 2, verso 23 e 24.
Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Esse foi o questionamento. Eles estavam ali comendo as espigas, e a resposta de Jesus, ele retoma a história, né? Ele vai mostrar que Davi, quando estava ali talvez numa fuga, comeu os pães da propiciação. E aí então Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Uma pergunta para a gente refletir, eu quero a resposta de vocês, né? Jesus, ele não está questionando a validade do sábado, né? Não é a validade do sábado. O sábado, como um dia de guarda, criado na criação, está em validade. Mas a atitude ali que Jesus está condenando daqueles que guardavam a lei de forma legalista, mecânica, burocrática, autoritária, né, Fátima? Que risco a gente corre, amiga, de guardarmos a lei dessa forma? Como não cometer esse erro? Eu penso, quando eu lendo também sobre esse assunto, eu lembrei da questão quando Paulo fala da decência e da modéstia da roupa. As pessoas tendem a falar, essa roupa pode, essa roupa não pode, a altura da saia é essa, a altura não é essa, o homem pode usar assim, o homem pode usar assado. Esse não é o questionamento, é o princípio. O princípio é decência e modéstia. É o sábado. O sábado foi feito para fazer coisas boas, coisas lícitas. E se você está numa situação igual aqueles discípulos estavam, passando com fome, existiam as espigas, ele não poderia colher para comer? Por quê? Davi tinha saído de uma situação de emergência. Ele entrou num local que ele não poderia ter entrado e entrou, e não foi questionado por isso. Então é o princípio. A gente tem que ver qual é o princípio. O princípio do sábado é a adoração. O princípio do sábado é para que a gente possa ter um contato especial com o nosso Deus, diferenciado dos outros dias. E daí você... Então eu penso assim, e o irmão, o que o professor acha? Professor, né? Quando é que as regras humanas atrapalham a gente a guardar o sábado da forma prazerosa como ele foi criado? Como ele para foi ser o nosso criado. benefício? Então, eu acredito que nós podemos correr dois riscos nesse aspecto. É também pela relativização. Isso, obrigado. Do sábado, e também pelo excesso das regras construídas dentro do sábado, o engessamento do sábado. Porque se vem num contexto histórico Israel, por que engessou tanto o sábado, o povo de Israel engessou tanto o sábado? Porque antes você vai pegar a igreja antes cativeiro babilônico e pós-cativeiro babilônico. Então, existia um motivo. Antes houve um relativismo muito grande, aconteceu o que aconteceu, o povo saiu para o cativeiro babilônico, 70 anos permanece, quando eles saem eles não querem voltar mais. Então, peraí. Se o problema é esse, vamos criar um monte de regra aqui, pra gente não correr o risco, pra não correr o risco mais. Não deixar isso então, a gente não pode deixar de perder o referencial histórico pra gente entender que o que eles estavam fazendo, aos olhos deles, era um benéfico. Com o tempo, isso foi se perdendo cada vez mais. É o que acontece conosco hoje também. Então, hoje eu vejo, por um lado, também, às vezes, um risco de relativizar o sábado de fato, e também o excesso por parte de alguns em querer criar desleixo também, criar muitos preceitos no sábado. Então, qual é o segredo? É sair do eu acho, ir para a palavra e ver o que a Bíblia diz sobre o sábado, ver como Jesus viveu no sábado, como os discípulos viveram no sábado, como os apóstolos viveram no sábado. Assim a gente vai ter uma identidade mais completa, igual você falou. O objetivo do sábado é o quê? Tá lá em Gênesis capítulo 2, né? Guardar e santificar. Ou seja, eu estou guardando o sábado, eu estou santificando, porque você pega o contexto aqui, né? Verdade. Um exemplo. Tu colheu espiga no sábado, mas tu tá pecando, porque você tá falando mal do próximo. Você tá julgando o próximo, ou seja, eu tô pecando, acusando o outro do pecado que eu também tô pecando. Então, esse é um risco muito grande que a gente também pode correr. Então, eu acredito que os dois problemas estão em jogo aí, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os extremos, eles sempre são perigosos, né? E por isso o equilíbrio guiado pelo Espírito é o melhor, e sempre amparado pelo assim diz o Senhor. E Wellington, a gente tem que parar com essa história de estar querendo saber o que o outro está fazendo. Você. Ser fiscal da vida alheia, né, pois Fátima? É. Pegar uma régua, uma métrica, assim, medindo. Opa! Olha, não é não. Volto para você. Isso que é uma coisa interessante. Para minhas filhas, o sábado, eu criei um nome pro sábado. O Dia Feliz. Esse é o nome do sábado lá em casa, o Dia Feliz. Legal.
Aí teve um sábado, acho que foi sábado passado, foi atrás, não sei, eu tive que dar uma saída, não era para trabalho nem nada, e ela falou, papai, pra onde o senhor vai? Eu falei, eu preciso resolver umas questões. E papai, o sábado não é o dia de trabalho, o sábado é o dia feliz. Porque minhas filhas relacionam o dia de sábado eu estar com elas durante todo o dia, de eu passar tempo com elas, de eu contar história para elas, de eu passear com elas, Olha de eu tirar um isso. tempo para brincar com elas. Mas às vezes tem pessoas que vão falar assim, Thiago, mas você brinca no sábado com a sua filha? Isso é pecado. Mas é o dia que eu tenho para estar com a minha família, com Deus, entendeu? Com o Senhor Jesus. É que nem aquele que fala mal do café, mas tá tomando Coca-Cola, condenando o café do outro, entende? É mais ou menos essa ideia. Então, assim, o senso de verdade, o senso do que é correto, se tornou mais o senso meu, mas não o senso do que a Bíblia descreve como o dia do Senhor. E a gente tem que ter realmente esse cuidado. Eu vou entrar aqui já nesse outro milagre que Jesus faz, da cura do homem da mão ressecada, né? Mas antes disso eu quero só dar um exemplo dessa relativização que a gente pode fazer. Alguns anos atrás, um amigo meu, ele estava disposto a se mobilizar para restaurar a casa de uma pessoa, a nossa comunidade. Eu falei, vamos, estamos juntos. Aí ele falou assim, mano, mas é o seguinte, lá só dá para fazer no sábado. Aí eu falei, como assim só dá para fazer no sábado? Não, mas é porque isso. Aí ele usou esse texto. Não, mas Jesus disse que é lícito fazer o bem ao sábado. Aí eu falei bem assim para ele, realmente, Jesus disse isso. Então me diga uma coisa, você está disposto a pegar um abono seu e a gente ir fazer num dia de semana? Você pode fazer isso? Ele falou, posso. Então a gente não precisa fazer no sábado. Porque se a gente não cria esse parâmetro, a gente começa a fazer qualquer coisa justificável no sábado. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado para não relativizar e com isso fragmentar a importância do sábado, né, queridos? E esse é um ponto, né? Os discípulos não colhiam milho todo sábado. Não, foi um ponto específico, foi uma situação esse específica, né? Agora, se hoje a gente for querer jogar tudo para fazer no sábado, porque eu não posso fazer na semana, aí a gente começa a cometer ir para o outro extremo, e aí também é muito perigoso de fazer isso, né, queridos? E aí Jesus vai então na sinagoga, e ali ele cura um homem que está ali com a mão ressecada. É interessante esse milagre. A pessoa está ali, ele não pede para Jesus, Jesus vê e fala assim, vem para o meio. Jesus estava ali ministrando, né? Vem aqui para o meio. Eu já fico imaginando o frio que passou na barriga dos fariseus, os líderes religiosos, quando oraram Jesus chamando aquele homem para o meio, porque eles queriam saber se ele iria fazer um milagre na sinagoga no dia de sábado. Qual era a preocupação deles, gente? O que eles queriam? Mas Jesus, vamos ser sinceros, de vez em quando ele era polêmico também, né? Parece que há uma intenção nele, né? Quando Jesus, né? Ele vai lá, cura no sábado aquele homem que pega a maca, vai embora, não conta pra ninguém não, deixa pra lá, porque ainda não é hora. Aí agora aqui não, ele pega no meio do povo e falou, vem aqui, vem cá que eu tenho algo pra ensinar. Mas essa é a questão interessante de Jesus, né? Jesus, ele nunca faz nada sem o objetivo de ensinar. Ele tem intenção. Então, se tem uma intenção de trazer uma aplicação, de trazer um contexto diante de uma discussão, se é para ensinar, Jesus, ele vai fazer. Ele faz. E Fátima, Jesus, ele pergunta para eles, é lícito fazer o bem ou o mal? E aí ele cura. E é interessante que aqueles homens que condenam Jesus fazer o bem, queriam fazer o mal contra o próprio Cristo. Então entra naquilo que o professor falou há poucos instantes, né? Eu passo a ser fiscal da vida de alguém, mas a minha atitude me torna um pecador, talvez pior do que aquele que está transgredindo. Eu coloquei aqui na resposta, né? Que triste ver pessoas tão cultas, tão sem sabedoria, né? Fazer o bem, o certo, o que Deus nos pede, independente do dia, né? Nesse caso que você colocou aí do rapaz que queria fazer essa obra na casa, de repente ele não tinha abono. Por exemplo, eu não sou funcionária pública que tem abonos. De repente o meu dia só era o sábado ou o domingo. Aí eu vou deixar de fazer uma boa ação porque é sábado? Não. Sabe, a gente tem que tomar consciência disso, porque Jesus veio nos ensinar o que fazer no dia de sábado. E é lícito fazer o bem no sábado. E é interessante que, assim, às vezes as pessoas que procuram, né, saber um pouco sobre os adventistas, falam assim, você é daquela igreja que não pode fazer nada no sábado?
Será que isso diz também um pouco do mau testemunho dado? Às vezes não estamos fazendo nada mesmo, então realmente é o que as pessoas enxergam, Não né? pode fazer nada, né? Então, assim, existem muitas coisas que podem ser feitas aos sábados, né, queridos? Eu não sei, você que nos assiste, mas aqui para nós o sábado é um dia muito atarefado E prazeroso. e prazeroso. Né? A agenda é cheia de coisas e coisas boas que nós realmente podemos fazer isso. Mas também existe a necessidade do equilíbrio, né? Do equilíbrio. E quando Jesus instituiu o sábado, ele instituiu o sábado não foi para os judeus, ele instituiu o sábado foi no Éden. Pra humanidade. E o homem estava cansado? Não. Foi sexta-feira que Deus fez o homem lá bonitinho e tal. O homem estava cansado? Não. Ele instituiu o sábado para estar com o homem, para mostrar as coisas lindas que ele tinha feito, para comungar com o homem. Então o sábado é uma bênção. Uma bênção. E olha, dentro desse aspecto de bênção, eu me lembrei aqui porque eu cresci tomando bênção para mãe, bênção para pai, bênção para avó, bênção para tio. E o nosso guia de estudos vem falando um pouquinho sobre a família de Jesus. Jesus estava ali em um momento e uma multidão entrou numa casa que não deu nem para ele comer. E aí então as pessoas vão, a família dele, né? A mãe e os irmãos vão ali para tentar tirá-lo. Eles até falam que ele estava fora de si, porque não estava nem se alimentando. E aí nesse intervalo acontece ali uma outra situação onde os líderes religiosos eles querem acusar Jesus de estar expulsando demônios em nome do próprio Satanás. E Jesus fala sobre o pecado imperdoável. Eu queria, professor, que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, olha, todas as coisas serão perdoadas, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não há perdão. Eis a pergunta, né? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Jesus ele chega a falar assim, né? Pode pecar contra o Pai, contra o Filho, mas se pecares contra o Espírito, esse pecado não há perdão. A gente tem que se arremeter um pouquinho lá para João, né? Capítulo 15, 16, 17, para entender a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é aquele que nos mostra quem nós somos e a quem nós devemos ir, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, o que Jesus está dizendo justamente aqui, assim, igual ele fala, né? Pode demônios expulsarem demônios, né? Pode Satanás expulsar os próprios dos seus. Ele começa a fazer algumas comparações ali, né? Tipo de... Não, se um que tá do mesmo reino, tá lutando pelo mesmo, tá derrubando esse aqui, não tem como eles conviverem numa mesma situação. Ele vai derrubar o reino. Jesus faz algumas aplicações nesse contexto e justamente é verdade. Mas a questão do pecado contra o Espírito Santo é justamente esse. É você passar a não ter mais a percepção que o Espírito quer colocar dentro do teu coração. O pecado se torna algo comum, o pecado se torna algo tão normal que você já não consegue mais separar daquilo que é santo daquilo que é profano, que é o que está acontecendo aí. Você não consegue mais distinguir. Por quê? Porque você bloqueou o teu coração. Tá resistente, né? Aquele que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque somente um pode fazer isso de acordo com a Bíblia, que é o Espírito Santo, que pode fazer isso. Isso é tão perigoso porque, assim, eles estão diante de Cristo, olhando milagres sendo realizados, mas o coração se fechou de uma forma tão dura, né, Fátima, que mesmo com tantas provas, eles não aceitam o ministério de Cristo. Qual época que eles viram a mão ressequida ser ficado boa? Os demônios serem expulsos, já tinha muito tempo que isso não acontecia, tanto é que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Quem é esse homem que até os demônios, né, obedecem? Justamente. Então assim, isso criou todo um despertar e ao mesmo tempo eles estavam ali com o coração fechados para isso. E isso traz pra gente uma lição muito importante, né, que hoje a gente também tem que ter cuidado em não estar com o coração duro. Sabe o que eu fico pensando, Wellington, numa questão? Eu acredito muito naquilo que está escrito em Joel capítulo 2. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, então, enfim, todo aquele contexto. E a gente entende o ministério profético da nossa igreja, o ministério profético da irmã White, e todo o conceito que existe por detrás da nossa igreja. Mas existe uma promessa que vem da própria Bíblia, do próprio de profecia, que haverá um tempo em que milagres que aconteceram no Pentecoste, nós veremos muito maiores no nosso tempo. A minha pergunta é,
Haverá momentos que esses milagres vão acontecer na igreja? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E quando isso acontecer, o irmão Wellington, imagina, irmão Wellington, você na igreja, uma pessoa chega lá e você retira ela de uma cadeira de roda através do poder de Deus, o que as pessoas vão pensar ao teu respeito? Porque há quanto tempo isso não acontece também? Assim como era naquela época. Há quanto tempo isso não acontece? Então, assim, como será a visão da igreja? Em todos os aspectos que a gente possa pensar, igreja, instituição, quando essas coisas começarem a acontecer, será muito diferente? Eu acredito que o antídoto que nós temos para não cometer esse mesmo erro que eles cometeram é hoje estarmos alinhados com o Espírito Santo, para que quando essas coisas acontecerem, nós vejamos realmente esta é uma obra de Deus. Examinar o profeta para saber se procede do Senhor ou não. É esse ensino que a Bíblia nos dá. Vocês estavam falando de milagres, mas quantos milagres a gente tem visto nessa igreja? Muitos, né? Muitos milagres. Muitos milagres. Mas nós vamos ver maiores, mas muitos milagres têm acontecido. Queridos, o nosso tempo voa e agora eu quero que vocês façam aí as considerações finais diante desse personagem tão polêmico que foi Jesus nessa lição, nesses milagres. Tiago, fala pra gente aí as suas considerações finais e logo em seguida você também, tá, Fátima? O que eu quero dizer para todos que estão aqui é que a Bíblia é um livro maravilhoso e nós devemos nos debruçar na palavra do Senhor para aprender muito mais a cada dia mais ao lado de Cristo Jesus. O que essa lição nos traz como aplicação hoje é que nós devemos a cada dia mais estar atentos, esse seria o ponto, à própria pessoa de Cristo Jesus. Nós não estamos condenando a religiosidade, nós não estamos condenando os rituais, nós não estamos condenando a liturgia, nada disso dentro da igreja. Mas o que nós devemos nos atentar é que esse não é o foco. Esse é um caminho, é o meio. Ele não é o fim aonde nós queremos chegar. Isso faz parte do processo. Então o que nós queremos aqui não é também relativizar um lado e condenar o outro. Não, o que nós queremos aqui é dizer assim, ambos os aspectos são importantes. Jesus nunca condenou nada dessas questões. O que ele colocou é aonde entra o ser humano querendo usurpar aquilo que está na palavra, é o que Jesus tem condenado durante todo esse processo aqui. Então que a gente possa aprender com Cristo a entender que a humildade, a misericórdia, a perseverança, a força na palavra é aquilo que nós temos que buscar todos os dias. Obrigado. Fátima, suas considerações, amiga. É isso mesmo que o Tiago falou, né? Vamos voltar para a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra, a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos nos debruçar mais tempos com esse Jesus, que tem tantos a nos ensinar, para que a gente não caia nas mesmas armadilhas que aquelas pessoas caíram, né? Vamos ser mais empáticos, amar mais, viver mais esse amor que Jesus nos ensinou. Para você, querido amigo e amiga que nos assiste, os ensinamentos de Cristo criaram uma verdadeira controvérsia na sua época. Não porque ele pregasse algo novo, mas porque as pessoas haviam esquecido aquilo que ele já havia dito antes. Talvez você faça parte de uma denominação religiosa que está em contradição com alguns dos ensinamentos de Cristo. Nós convidamos você a examinar exatamente a vida de Cristo para poder, através da vida dele, verificar se você está no caminho certo. Nós agradecemos a sua presença, a sua companhia. Eu quero já que você curta, comente, compartilhe o nosso material, ativa o sininho aí, porque toda semana você vai ter esse material em primeira mão nas suas redes sociais. Querida Fátima, faça oração para a gente, para encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esses momentos que estivemos aqui abrindo a Tua Palavra, estudando esses temas tão importantes e tão relevantes para a nossa vida. Amém. Querido Deus, nos ajude a sermos mais semelhantes a Ti. Nos ajude, Senhor, a voltarmos mais para a Palavra, a seguir os Seus conselhos, a aprender cada dia mais contigo, Senhor. Para que possamos ser melhores a cada dia e que possamos pregar esse evangelho de Cristo que salva, que restaura e que tem um maior objetivo. O maior objetivo é o Senhor quer que sejamos contigo no céu. Por isso nos ajude, Senhor, a nos assemelharmos mais a Ti.
Muito obrigado por ter estado com o Tiago, com o Wellington e aprendido mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!